esta é a nossa aula de oralidade. E aí, como vimos, o gênero da semana é artigo de divulgação científica. E o tema da nossa aula será exposição oral, já que o eixo é oralidade. E aí, qual o objetivo? É que vocês irão expor oralmente, olha aqui, expor oralmente as informações encontradas no artigo de divulgação pesquisado. Vocês lembram que na aula de leitura, a atividade foi para que vocês pesquisassem um texto, um artigo de divulgação científica? Pois é. Então, aqui, na aula de oralidade, vocês irão expor oralmente as informações que vocês encontraram nesse artigo, ok? E aqui eu trago uma pergunta, né? Olha aqui. Você sabia que uma nuvem de vapor d'água carregada de bactérias sai do vaso sanitário para a atmosfera do banheiro quando a descarga é dada com a tampa levantada? Você sabia disso? Olha a pergunta. Vou fazer mais uma vez. Você sabia que uma nuvem de vapor d'água carregada de bactérias sai do vaso sanitário para a atmosfera do banheiro, ou seja, para dentro do banheiro, quando a descarga é dada com a tampa levantada? Sabia disso? Pois é. É o que diz o artigo, olha aqui, de Jane Fiore-Mori. Olha, é o que diz esse trecho aqui do artigo. Qual é o artigo? Abaixe a tampa. O que diz aqui, ó? Depois de fazer cocô, vamos ler comigo? Depois de fazer cocô, é mais higiênico dar descarga com a tampa abaixada. Dar descarga com a tampa levantada permite que uma nuvem de vapor d'água carregada de bactérias saia do vaso sanitário para a atmosfera do banheiro. Ela flutua por algumas horas antes de descer, sobre a sua escova de dentes, por exemplo. Para evitar engolir gotículas de água cheias de germes nojentos, algumas pessoas guardam suas escovas no armário do banheiro. Olha que interessante, né? Então, olha que o texto, a informação que esse artigo nos traz. E aí eu comecei com uma pergunta, não foi? E essa pergunta, vocês perceberam que foi retirada do texto, de dentro do texto? Olha aqui, ó. Foi retirada de dentro do texto para aguçar essa curiosidade de vocês, né? Por quê? Né? Então, aguçou a curiosidade. E aí, qual é a dica que a gente pode extrair desse texto? Qual a dica? Aqui no texto diz, né? Mais ou menos, qual a dica? É que a gente, ao dar descarga, a gente faça isso, né, com a tampa abaixada, para evitar isso, né, para evitar que essa nuvem de vapor d'água carregada de bactérias saia do vaso sanitário. Então, a dica é dar descarga com a tampa abaixada, certo? Então, por que eu trouxe o texto fazendo a leitura dessa forma? Né? Por quê? Porque a ideia é que vocês também façam isso na sua atividade, né? Na sua atividade. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o que é o artigo. Façam a leitura aí em casa, né? O que é o artigo de divulgação científica, certo? E aqui nós temos as orientações. Quais as orientações para essa atividade? Vocês irão retomar o artigo que vocês pesquisaram e que anexaram lá na aula de leitura, certo? Então, retome esse artigo. Faça várias leituras desse artigo. E aí, depois que você já tiver entendido, compreendido esse texto, esse artigo, vocês vão expor oralmente, vão fazer uma exposição oral em forma de vídeo sobre o entendimento do tema abordado no artigo. Aí você pode começar pelo título, pela fonte, publicação, ou seja, onde ele foi publicado, em que fonte vocês pegaram esse texto, né? Qual o título, igual aquele lá que eu fiz, porque tem um ICC, né? E aí teve outro lá, porque a voz dos adolescentes muda. Então, você pode começar pelo título. E aí, aqui, ó, uma outra orientação. Utilize algumas palavras ou expressões na hora da apresentação, por exemplo. Você sabia? E aí você pode retirar do texto, igual eu fiz, né, com o da tampa do banheiro, né? Abaixa a tampa, com o artigo abaixa a tampa. Você sabia? Aí você retira algumas coisas de dentro do seu artigo para ficar mais interessante, para aguçar a curiosidade das pessoas que estão lhe ouvindo, né? Certo?
E aí depois, no final, você pode dar a dica, né, se o texto permitir, nessa questão da dica, não é que tem que fazer isso. Você pode utilizar aí, da forma como eu fiz, você sabia. E aí no final, se o texto, o artigo permitir que se dê dicas, você pode fazer isso na sua exposição oral, ok? Espero que vocês tenham entendido as orientações, ou como que vai ser a atividade. Boa apresentação, um abraço e até nossa próxima aula.